de Lavocast, de Lavocast. Olá, estamos dando início ao De Lavocast número 021 e estou aqui com uma convidada muito especial, a Simone Souza. O título do nosso podcast hoje, do nosso De Lavocast, vai ser As Raízes da Cura. João de Lavô e Simone Souza falam sobre constelação, energia e prosperidade interior. A Simone Souza, ela é uma mineira e formada em recursos humanos e ao longo da vida tem mergulhado profundamente no universo das terapias integrativas. E eu vou pedir para Simone, muito obrigado por ter vindo e para você complementar o seu currículo. Bom dia, seu João, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, né? E como o senhor já disse, eu sou formada em recursos humanos, nunca, trabalhei na área, né? Muito bem. Mas sempre fui para esse lado mais da pessoa, do ser humano, do sentimento, né? E quando eu busquei o recursos humanos, foi numa opção que eu tinha de escolher uma faculdade, e essa foi a que mais se conectou comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito conectada com sentimentos, e eu fiz recursos humanos, e depois disso eu conheci as terapias integrativas num mergulho intenso ali, de uma busca por uma cura para mim, né? E foi onde que eu encontrei as terapias, e hoje eu trabalho com isso e consigo ajudar outras pessoas também que estão passando pelas mesmas coisas que eu já passei anteriormente. Eu quero conhecer mais para você. Eu disse aqui que você é mineira e eu quero pedir para você dizer mais qual a sua cidade, por onde você já passou. Eu sou uma pessoa que muda bastante, né? Isso é bom, muito bom. Eu já morei em 9 cidades diferentes. 9 cidades? 9 cidades muito diferentes. Bem. Então diga aí para nós. Eu sou do norte de Minas, divisa de Minas com a Bahia, né? Eu saí de lá muito cedo, tinha 19 anos. E que cidade é? Como é o nome? Chama Padre Carvalho. Padre eu sempre Carvalho. brinco, existe no mapa, então pode procurar que tem no mapa. Padre né? Carvalho. E assim, quando eu saí de casa, eu terminei o terceiro colegial, era uma cidade de 3 mil habitantes, e eu nunca me esqueço de, quando eu acabei, a minha mãe, lembro dela ter tido uma conversa comigo, ela disse assim, ó, aqui o que a gente tinha para dar para vocês, a gente já deu, se você quiser mais alguma coisa da vida, você fica à vontade para ir buscar, e eu levei isso a sério. Muito bacana, gostei. E aí eu saí de casa com 19 anos, me mudei para São Carlos, depois eu fui para Minas. São Carlos é grande. São Carlos é. Aí depois eu fui para outra cidade de Minas, que não aquela Minas que a gente morava. Depois eu voltei, morei em Ribeirão Preto, fui morando em várias cidades, Bocaiúva, Montes Claros. Aí depois eu fui morar, fiquei 12 anos em Ribeirão Preto, São Paulo. Uma cidade muito boa. Onde eu me construí, foi um marco na minha vida, foi muito especial. E em 2021 eu vim passar meu aniversário aqui em Fortaleza. Foi, aí. Vim passar 12 dias aqui, aí no último dia... No último dia eu decidi que gostaria de morar aqui novamente para sempre, e eu vim embora para cá. Em 12 dias depois eu estava morando aqui. Então, você gosta de Fortaleza? Gosto. Gosto da energia, da praia, da temperatura, de tudo. Das pessoas. Muito gosto bacana. de tudo aqui. Muito bem, seja muito bem-vinda. Eu sou muito feliz por tê-la conhecido, né? E por a gente ter esse relacionamento por conta do BNI, né? Sim. Do Business Network International, exatamente. Que você é nossa diretora operacional, né? Exatamente, eu cuido da operação na parte aqui do Ceará. Do Ceará. Aqui em Fortaleza, mais precisamente, né? Dando suporte aí para o pessoal da equipe de liderança, dos diretores e tudo mais. E eu sou do BNI Soma Eusébio, que é o nosso grupo do Eusébio, lá que foi formada pela nossa companheira Juliana Constâncio, que é uma pessoa maravilhosa, que eu já trouxe aqui, a gente estava até conversando aqui, eu trouxe no 2º episódio. Esse aqui é o episódio número 021. Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do De Lavocast. O podcast que conecta contabilidade, empreendedorismo, psicologia, espiritualidade, alta performance e propósito. Eu sou o João de Lavô e hoje o nosso papo vai além do número e das metas. Nós vamos falar sobre algo que sustenta tudo isso, as raízes da cura, da prosperidade e da energia que move o ser humano e os negócios.
Quem empreende, como eu, lidera, atende pessoas ou cuida de famílias. Há momentos em que o peso das emoções afeta as decisões, a saúde e até o caixa da empresa. Muitas vezes a gente fica sem muita noção. Aqui no Ceará é como isso. Fulano tal é sem noção, né? As dores invisíveis, aquelas que não aparecem em exames, costumam ser as que mais travam o progresso. E quando não olhamos para elas, o corpo fala, os resultados caem e a vida parece sair do eixo. Parece de a gente ficar realmente sem noção. Por isso, o episódio de hoje é uma verdadeira imersão em autoconhecimento e transformação. Eu tenho a alegria de receber uma profissional sensível, profunda e com uma visão sistêmica admirável. Simone Souza, terapeuta holística, consteladora familiar e organizacional, formada em recursos humanos e especialista em ajudar pessoas e empresas a destravarem seus caminhos. Simone acredita que quando compreendemos nossas raízes e organizamos nossos movimentos internos, abrimos espaço para a prosperidade, leveza e crescimento em todas as áreas da vida. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar. Como as dinâmicas familiares e emocionais influenciam o sucesso, as finanças, os relacionamentos e o bem-estar. Prepare-se, porque este episódio é para quem quer prosperar sem carregar peso. É para quem busca equilíbrio entre o fazer e o sentir, entre o resultado e o propósito. É um convite para reorganizar a alma e reencontrar o fluxo da vida. Mas antes de começarmos, quero agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam no poder do conhecimento, da fé e do empreendedorismo consciente. Prepare-se, e nossos patrocinadores são a FBNB, Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., a Dilavô Soluções Contábeis, a Dilavô Editora e Educação e a Madeireira Giovanni. Prepare-se, este episódio vai tocar fundo em quem busca equilíbrio entre razão e emoção, entre negócio e propósito. Simone Souza chega com sua bagagem em recursos humanos e sua vivência como terapeuta holística e constelação familiar. É uma conversa que une sensibilidade, consciência e prática. Um convite à cura sistêmica da vida e dos negócios. Conteúdo refinado para empresários, líderes, terapeutas, psicólogos, coaches, contadores, educadores e todos que entendem que prosperar começa de dentro para fora. Agora sim, respire fundo, abra seu coração e venha comigo. Nossa jornada de consciência e prosperidade com Simone Souza, aqui no DiLavoCast, já começou. Simone, você vem da área de recursos humanos, né? Como você já falou, mas seguiu um caminho de autoconhecimento e espiritualidade. O que despertou em você essa virada para o universo das terapias integrativas? Quando eu comecei a buscar, né, esse mundo, esse universo, eu estava buscando, na verdade, eu estava tentando me encontrar, né? Foi um momento bem difícil na minha vida e eu comecei a entender que tinha algo a mais do que eu estava acostumada a viver, né? Como eu disse, eu vim do divisa de Minas com a Bahia, né? Ali naquele lado do Vale do Jequitinhonha, então é uma parte bem pobre, né, de Minas, ali do estado. É o norte de Minas, né? Exatamente. E aí eu comecei a buscar, né, entender que devia ter algo a mais, né? E comecei a buscar, a pesquisar sobre. Aí eu fui em palestras, comecei a fazer imersões e eu descobri que a vida poderia ser além da doença, além da pobreza, além de tudo isso. E eu comecei a buscar por conta disso, para olhar para mim,
né? Então, em nenhum momento no início eu pensei em eu vou buscar isso aqui porque eu quero trabalhar com isso, né? Então, eu estava muito mais focada em olhar para dentro de mim, buscar meus processos de cura, me encontrar comigo mesma, e aí eu fui buscando cada vez mais, e aí eu acabei encontrando com tudo isso, e depois eu percebi que dava para poder passar isso para frente, né? Exatamente. E aí foi por isso que eu continuei e segui nesse caminho aí de busca e transformação, que inclusive eu acho que é um processo que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Nunca Perfeito. vai acabar, porque você sempre vai chegar num ponto e tem mais para buscar, mais para descobrir, mais para trabalhar em você, então assim, sempre vai ter. E muitas vezes, Simone, é quase como a mesma coisa com outros olhares, porque Exatamente. a gente muda, né, os problemas, as facilidades, as limitações, tudo muda também, os contextos mudam. Exatamente. E a gente começa de novo, né? Eu falo assim que quando eu estou atendendo, eu falo assim que quando você passa pelo primeiro processo de preparação, é como se você preparasse a primeira base para dar conta e estar preparado para lidar com o próximo questão que vai aparecer, entendeu? Porque se você não tiver feito a preparação anterior, você não vai conseguir chegar no segundo nível, no segundo degrau, e trabalhar aquela questão que te trava no segundo degrau. Muito então, bom. é sempre trabalhando de um degrau para conseguir superar o próximo. Show de bola. Simone, quando você fala em organizar os movimentos internos, isso me faz pensar na contabilidade, que também busca organizar mais os números. Na sua visão, existe um paralelo entre equilibrar finanças e equilibrar emoções? Acredito. Inclusive, a gente sempre fala que a dívida, quando a pessoa tem uma dívida, antes de ter uma dívida, ela tem uma dívida emocional. Emocional. Né? E aí, quando a gente consegue olhar para essa questão da dívida emocional, é quando a gente olha para uma dívida que está ali. Se eu estou com um problema de dívida ou questões na parte física, eu posso olhar para a questão emocional, que tem algo que eu ainda não escolhi olhar ou que eu ainda não consegui conectar dentro de mim, para poder entender exatamente o que é isso aí. Muito bem, muito bom. Simone, a constelação familiar fala muito sobre pertencimento. Sim. Como esse conceito pode ajudar empresários e famílias que trabalham juntas a evitar conflito e se fortalecerem? Quando a gente fala de pertencimento, a gente vai para o espaço de entender que todas as pessoas, independente se a gente gosta, se não gosta, se é preto, se é branco, de que religião que seja, todo mundo tem um lugar. Né? E quando eu começo a compreender que todo mundo tem um lugar e que eu tenho que entender que não existe a exclusão e que a exclusão é um caminho que não é muito satisfatório, que não traz muito benefício, eu começo a entender que eu posso não gostar de você, posso não concordar com as suas ações, mas você pertence, você tem um lugar. E quando eu olho para dentro da empresa, e aí é importante a gente dizer que o pertencimento, ele não tem, na família, ele não tem uma escolha. Eu não tenho uma escolha de falar, eu não pertenço, eu não quero pertencer a essa família. Eu vou pertencer, gostando ou não. Agora, quando eu vou para a empresa, o pertencimento ele é temporário, né? Então, eu posso ter um funcionário que pertence a essa empresa nesse período que ele está ali entregando, trabalhando naquela empresa, e quando ele sai, ele já deixa de fazer parte do pertencimento. Por quê? Porque ele estava ali prestando um serviço. Então, é um tempo curto de pertencimento. Mas aí, nos fundadores, quando eu vou para os fundadores, para as pessoas que fundaram essa empresa, sempre vai existir o pertencimento também, porque independente se ele vendeu a parte dele e saiu, ele tem um lugar, ele tem um pertencimento por ter fundado aquela empresa. Exatamente. Lá na Delavô Soluções Contábeis, eu sou o fundador e sou sócio de minhas duas filhas, né? Emanuele Lavô, que é advogada e fica na parte operacional, e Rosita Lavô, que é o esposo dela, até o Marcelo, é do BNI, né? Uhum. E ela também é contadora, formada pela UFC, mas esse pertencimento, quando a gente envolve a família, a gente não vai escolher nem irmão, nem pai, nem mãe, nem filho, nem neto, né? Então, a gente pode escolher o cônjuge, né? Exato. Mas escolher pai, mãe, filho, irmão, não dá para escolher. Então, esse pertencimento, como você falou muito bem, ele é obrigatório, né? Exatamente. E quando a gente olha nesse quesito de trabalhar junto numa empresa familiar, o pertencimento, a gente tem que entender que existe esse pertencimento na parte familiar, porque o senhor é o
pai delas, né? Então existe esse pertencimento, mas a gente também fala desse pertencimento dentro da empresa, porque além de como ser... sócio, né? Exatamente. Então eu tenho ali aquela questão do pertencimento por ser, né, pai e filho, e tem a questão do pertencimento por estar na mesma empresa. E aqui é muito importante a gente conectar as duas coisas e entender que cada um tem seu lugar, né? Então, assim, lá dentro dessa família a gente tem essa hierarquia de que o senhor veio antes e elas vieram depois. Exato. E dentro da empresa a gente tem que entender que cada um está no seu lugar. Um cuidando da parte operacional, o outro cuidando da parte aqui. Comercial. Exatamente. Então, assim, cada um tem seu lugar. E essas duas coisas, né? O pertencimento e cada um ocupando seu lugar corretamente dentro da empresa e na vida, faz com que as coisas realmente fluam da melhor maneira possível. Mas eu te digo uma coisa que eu tenho experiência na prática, que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser sócio de mulher, de filho, de marido, né? No caso da mulher. E de namorado, de amigo, até de amigo, né? Exatamente. Então, essa questão do pertencimento não é fácil. Simone, eu tenho uma empresa, já falei, né? Às vezes percebo que as dinâmicas da família acabam influenciando o negócio. Sim. Como você enxerga esse entrelaçamento entre o emocional e o empresarial? Tá. É porque daí quando eu falo dessa questão da mistura, eu preciso entender se as dinâmicas familiares elas já foram resolvidas, né? Quando as dinâmicas familiares são resolvidas... Ou não são resolvidas, aí... Exatamente. Mas quando não são resolvidas, aí dá conflito. Mas se eu der conta de resolver essas dinâmicas e conseguir fazer essa separação, aí eu vou ter menos conflito dentro da dinâmica ali da empresa. Então, o que você aconselha seria resolver primeiro as questões familiares para em seguida dar prosseguimento na questão empresarial, né? Exatamente, porque a questão familiar ela antecede a profissional. Exato. Né? A família, você nasce ali, a partir do momento que o bebê nasce, ela já está pertencendo. Então, eu preciso resolver as dinâmicas dessa parte primeiro, para depois o profissional. Né? Então, realmente, apesar de estar conectada, sempre tem por onde começar. Muito bem. Então, quando um empresário chega até você buscando prosperidade, o que você percebe que está por trás das dificuldades dele? O medo, a culpa ou a falta de consciência sobre as próprias origens? A primeira coisa que eu faço com essa pessoa é perguntar para ela o que é prosperidade para ela, né? Porque prosperidade para mim tem um significado, para o senhor tem outro, para outra pessoa tem outro significado. Então depende do significado de cada pessoa, porque a gente precisa entender que cada um é único. Por exemplo, eu tenho mais 2 irmãos, né? Eu sou a filha caçula, mas eu sempre falo assim que eu tenho um pai diferente dos meus irmãos e tenho uma mãe diferente dos meus irmãos. Lógico. Porque a relação de cada filho com um pai também são diferentes. São diferentes. Então, quando eu olho dessa forma, eu consigo entender que, na verdade, eu vou para esse lugar de compreender, né, as posições das pessoas, né, e entender como é que eu posso realmente ajudar cada um ali, né, entendendo que, por exemplo, o que é prosperidade para o seu João? O que é prosperidade para Simone? Para mim, prosperidade é saúde. É uma das bases. E aí, se eu tenho saúde, eu também posso trabalhar e eu posso ter dinheiro. É numa sequência, né? Exatamente. Mas, para mim, a base primordial é saúde. Sem saúde, a gente não é nada, né? Sem saúde, não é. Mas aí tem um motivo. Por exemplo, eu cresci numa família onde eu cresci vendo as pessoas serem doentes, né? Então, aquilo, ter saúde, para mim, é muito importante. Então, eu tenho esse cuidado muito grande ali de estar sempre cuidando, principalmente da saúde mental. Porque ela vai direcionar todos os outros, né? Saúde física, saúde emocional, enfim, ela vai direcionar tudo ali. Com certeza. Eu penso também que é esse tripé, né? Sim. Relacionamentos, saúde e dinheiro, né? E finanças, né? Para a gente precisa ter esse equilíbrio entre essas 3 frentes, né? Exatamente. E relacionamentos é uma coisa muito importante que depende até quando a gente não tem um bom relacionamento, a questão familiar resolvida, a gente até adoece.
né? Adoece, Porque verdade. adoece psicologicamente, e essa doença psicológica mental, ela pode se transformar numa doença biológica, né? Exatamente. E eu acredito que cada vez mais a gente tem que encorajar as pessoas a falarem sobre problemas familiares em casa, né? É muito aquela coisa velada, né? De não pode falar que tem conflito, tem que ficar calado. Quer falando baixo, quer Exato. que fulano não pode ouvir, fulano não pode ser preocupado. Exatamente. Então, assim, eu não vou ficar falando porque o que as pessoas... Não, eu acho que a gente tem que falar. Tipo, eu discordo disso, eu concordo com isso, a gente pode melhorar dessa forma, a gente pode criar acordos, né? Para cada um fazer a sua parte, todo mundo melhorar. Exato. Então, assim, eu acredito que a gente tem que cada vez mais ter, como é que fala? Mesa redonda em casa. E essa abertura em casa, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, pessoas que, por exemplo, ainda que antigamente não tinha essa abertura, mas eu percebo, por exemplo, que eu estou atendendo cada vez mais pessoas com uma idade mais avançada. Elas estão buscando, porque elas tiveram que ser fortes por muito tempo. Aí chegou um tempo da vida que ela falou, não, eu não dou conta. Basta. Aí ela volta para poder olhar para essas questões, para ela realmente ganhar força e continuar seguindo, né? Porque senão a pessoa não consegue. Simone, e isso aí é voltar para fazer o básico bem feito, né? Exatamente. É o retorno, né? Exatamente. E eu lembro de uma coisa que na minha família, né? Minha mulher, 4 filhos, né? Nós temos 40, vamos completar 48 anos de casados, temos 4 filhos, né? São 3 mulheres e um homem. Sim. São 2 advogados, uma médica e uma contadora, né? E eu tive esse privilégio eu trabalho já desde os 12 anos de idade, mas casamos com 18 anos cada um, e desde dessa época, que a maioria das vezes, a maioria maciça mesmo, eu almoço em casa. Que legal. Com mesa posta, né? Com mesa posta. Por exemplo, minha mulher, se eu chegar... hoje não, porque eu a trouxe, nós vamos almoçar junto, ela está na casa da irmã dela aqui próximo. Tá. Mas se eu chegar em casa 2 horas da tarde, ela está me esperando com a mesa posta para a gente almoçar junto. E isso, com nossos filhos, acontecia desse jeito. Eu lembro que em Brejo Santo, né, eu trabalhava no Banco do Nordeste. Sim. E eu ia almoçar todo dia em casa, aí a meninada, todo junto, mas tudo assim, junto. Isso aí é muito importante, é uma simbologia que muita gente acha que é besteira, mas não é besteira. É muito significativo, né, Simone? É significativo, porque quando o senhor vai me contando a história de que chegava, estava todo mundo lá com mesa posta, sentando, me traz uma ideia de união. De união, né? União. E a gente vê que, por exemplo, uma criança que cresceu num lar onde o pai chegava e sentava para comer e era um pai amoroso com elas enquanto isso acontecia, essa criança vai levar isso na vida adulta sempre com essa memória, né? Não importa o que aconteça na vida dela, ela sempre vai, em momentos difíceis, que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Ela vai resgatar essa conexão, esse lugar, esse acolhimento ali que veio dessa família. Então, acho que é algo que fica marcado ali na pessoa, de fato. Muito bem. Simone, a Dilavô sempre acreditou que contabilidade vai além de números, como eu falei, é estratégica, é propósito, é humanidade. Na terapia, também existe esse olhar sistêmico sobre propósito? Na verdade, na terapia, tudo é sistêmico. Tudo é sistêmico. E não só na terapia, na nossa vida, né? Quando eu olho, por exemplo, quando eu vou olhar para o corpo humano, eu tenho vários sistemas, respiratório, digestivo, a gente tem vários sistemas. Circulatório. Exatamente. E assim por diante. Quando eu vou para os negócios também, eu tenho vários sistemas que funcionam, né? E aí, na constelação familiar, a gente também trata isso como sistema, porque a gente entende que tudo está conectado e nada está solto. Nada está solto, perdido, está todo mundo junto e misturado. Então, as coisas estão realmente conectadas uma na outra. Por isso que não tem como eu olhar, por exemplo, para uma questão sistêmica, uma questão de uma pessoa de forma isolada. Por isso a constelação, porque na constelação eu consigo olhar para isso de forma interligada com todas as partes, né? A questão envolvidas, né? Todas as partes envolvidas, a parte do equilíbrio, da hierarquia, do pertencimento, que a gente tem essas 3 bases sistêmicas, que são as leis sistêmicas que regem a constelação familiar.
Né? O senhor falou bastante do pertencimento, mas a gente também tem hierarquia, que é quem vem antes tem prioridade, tem preferência, é maior do que quem vem depois. Exato. Né? E aí o equilíbrio do dar e receber, eu estou sempre dando e recebendo na mesma proporção. Quando eu dou demais, eu coloco um equilíbrio na relação. Quando eu recebo de menos, eu também gero um equilíbrio na relação. Exato. Perfeito. Simone, explica para a gente o que é uma constelação organizacional e como ela pode ajudar a empresa a se libertarem de bloqueios que nem sempre são visíveis nos relatórios. Sim, quando a gente está falando da constelação organizacional, eu estou falando de vários sistemas interligados, né? Porque quando eu penso na contabilidade do senhor, por exemplo, o senhor traz um sistema, né, da família, e aí o senhor tem vários funcionários que todos eles têm um sistema, né, familiar, e que traz, e existe essa conexão ali, e aí pode acontecer conflitos, né, por exemplo, a gente tem empresas que têm vagas abertas que não conseguem ser preenchidas. Exato. Né? E aí a gente vai entender isso de forma sistêmica, por que essa vaga não está conseguindo ser preenchida. A gente tem a questão de, por exemplo, as pessoas trabalharem, mas não conseguir organizar o financeiro dessa empresa. Aí, por quê? O que tem ali por trás que não permite que essa pessoa realmente consiga, né? Aí você vai investigar, tem uma história de um avô, tem uma história de um bisavô, sempre tem alguma coisa conectada, e a gente consegue trabalhar isso dentro da constelação organizacional, e a constelação organizacional muito voltada para onde eu vou agora e que caminho que eu vou tomar. Né? Então, quais são os caminhos que eu posso tomar para solucionar aquilo? Então, ela é muito mais diagnóstica, de direcionar para onde essa pessoa vai, né, os caminhos, as tomadas de decisões a partir dali, né, então é muito mais diagnóstica do que de fato, né, invasiva ali. Mas é um diagnóstico que aponta caminhos, né? Exatamente, aponta caminhos que podem trazer soluções de forma mais leve, né? Exatamente, a ideia é essa. Exatamente. Simone, eu costumo dizer que o CNPJ revela muito do CPF do dono. Você também acredita que o negócio reflete o estado emocional e energético do empreendedor? Acredito. A gente até brinca que, assim, preciso cuidar do meu CPF, né? Para que o meu CNPJ seja saudável, né? Certo. Porque as duas coisas estão interligadas, né? Querendo ou não, hoje eu, como pessoa física, né? Cuido de mim para que o meu CNPJ realmente aconteça, que ele funcione da melhor maneira possível, né? Então, as duas estão sempre interligadas. Estão sempre interligadas. Antigamente, a gente acreditava, muitos acreditavam, que você conseguia, por exemplo, eu sou dono, estamos há 26 anos, né? Que eu posso sair da empresa, chegar em casa e esquecer a empresa. Estou chegando em casa, vou ser o papel de marido, de pai, de avô, e tudo bem. Segunda-feira eu volto para a empresa, aí me despeço dos papéis, né, de pai, avô e marido e etc. Mas isso não existe, né? Nós somos pessoas únicas, né? Seu João, eu não acredito nessa separação. Eu acredito que a gente sempre vai levar um pouco, né? Porque, assim, não tem como eu, por exemplo, estar digamos que tem uma empresa, tô com dívidas muito grandes lá, simplesmente ir para casa e continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Não dá, né? Infelizmente, eu não acredito, né? Porque, assim, primeiro porque a parte emocional vai estar mexida. Se eu tenho uma questão ali na minha empresa, eu vou estar com a parte emocional abalada. E quando eu chego em casa, pode estar acontecendo N coisas, e coisas simples que se eu tivesse tudo bem, não teria nenhum problema, mas que pode ser uma coisa muito simples, mas eu estar com o emocional abalado tão aqui, lá em cima, que eu vou explodir com quem não precisa. Então, enfim, eu não acredito que tem como separar, não. Não acredito, não. Acredito que as duas coisas estão interligadas. Não é que eu vou sentar numa mesa de jantar e vou falar dos meus problemas da empresa. Mas não tem como eu dizer, eu tô aqui, eu sou só isso. Eu tô feliz aqui. Aí, porque para isso eu teria que me excluir. E aí, quando eu excluo, aí eu vou ferir uma lei de pertencimento. Exatamente. Então, eu não acredito nisso, não. Muito bacana, assim. Você trabalha com energia, eu trabalho com gestão, mas ambos lidamos com fluxo. O que acontece, na sua visão, quando o fluxo de uma pessoa ou de uma empresa está bloqueado? Quando isso acontece, a gente precisa passar por um processo de investigação. Como eu disse, cada pessoa é única. Então, por exemplo, se eu posso sentar aqui com o seu João de Lavor
está acontecendo alguma coisa com ele. A questão que está bloqueando ele pode ser uma, se eu sentar com uma outra pessoa pode ser uma outra questão, se for olhar para Simone é um outro motivo. Então, cada pessoa tem uma questão que realmente bloqueia o fluxo ali. Ela pode se sentir culpa, né, por estar naquele lugar. Já convivi com pessoas que, por exemplo, recentemente eu estava conversando com um empresário e aí a gente estava falando de quebrar e ele falou assim, eu já quebrei 2 vezes. Aí eu falei, interessante, né? Aí ele falou, porque o meu pai sempre trabalhou muito na roça para que eu pudesse estudar. E aí, né, pudesse chegar onde eu cheguei. E aí eu, né, brinquei assim com ele numa conversa e eu disse, e aí é difícil, né? Crescer tanto, né? Sentir culpa de crescer porque teu pai não cresceu. Ele olhou para mim e fez assim. Então, assim, as coisas, cada um tem um motivo pelo qual, né, trava ali no momento da vida. Eu também já quebrei algumas vezes, viu? Já inventei umas empresas aí e inclusive um dos motivos de eu escrever a trilogia O Poder dos Erros, né? Então, a trilogia, o primeiro livro é Os Erros Não Nos Definem, o segundo livro, O Legado dos Erros, e o terceiro livro, A Sabedoria dos Erros. Como esses livros aconteceram, Simone? Há uns 4 anos atrás, eu comecei a escrever sobre meus erros, né? Sim. E quando eu pensei que não, estava com 1000 páginas escritas. Não, ninguém vai ler um livro de 1000 páginas, né? Então, eu resolvi fazer a trilogia, porque é uma sequência, né? Sim. Então, aí tá saindo, aí já saíram os 2 e o livro 3 já está na gráfica para sair também. Então, nesse sentido, para que nós devemos não ter vergonha dos erros, mas interpretar como os erros como uma oportunidade de crescer, né? Crescer como gente, como empresário, como pai, como mãe, como avô, né? Sim, e assim por diante. E quando o senhor fala que escreveu os livros, o senhor está falando que parou para olhar para os erros, né? Exato. Porque se eu cometo os erros e eu não paro para olhar para eles, eles não vão servir de lição, né? Então, o fato de escrever, e isso pode ser feito de outras maneiras, mas no caso, o senhor só escolhe escrever. Então, quando o senhor escreve, o senhor analisa, né? Por que eu cometi esse erro e como eu posso fazer para não cometer novamente. Exatamente. Então, o processo é sempre entender, eu cometi esse erro, né? Eu sempre tenho um momento de reflexão, eu acho que antes de dormir tem que parar e pensar como é que foi seu dia, né? Exato. Inclusive, eu escrevo meu diário de bordo. Bacana. Que faz com que eu olhe para as questões de como foi meu dia, o que eu poderia ter feito diferente e o que valeu a pena naquele dia que poderá ser repetido. Então, eu acho que faz muita diferença. E sobre diário de bordo, é interessante que eu coloco nos 3 livros, né? Sim. Eu coloco no final de cada capítulo, eu coloco... deixa eu te mostrar aqui. No final de cada capítulo, eu coloco um resumo do capítulo, certo? Legal. E depois o diário de bordo e depois uma epifania. Quando a gente precisa, não encontra, né? Pronto, aqui vai dar. Aleluia. Aqui olha, análise pessoal do capítulo, né? Sim. Este capítulo trouxe reflexões, tal. Aí, diário de bordo. Legal. Agora que você aprofundou sua compreensão sobre o impacto dos erros na saúde mental, pegue caneta e papel ou um dispositivo digital, porque tem gente que gosta de escrever eu mesmo gosto de escrever no tablet e tal, e resiste os pontos que mais chamaram sua atenção neste capítulo. Massa. E tem também a epifania, no final de todos os capítulos, né? Sim. A epifania a grande epifania deste capítulo é a compreensão de que a forma como interpretamos nossos erros pode influenciar diretamente nossa saúde mental. Então, a epifania é a essência. Sim. A essência. Sim. O erro em si não define nossa capacidade ou valor, mas sim a maneira como reagimos a ele. Sim. Eu tenho os diários de bordo que eu já escrevi até hoje, desde
guardado em casa, né? Tem muita coisa. E aí, esses tempos, eu peguei um de 2017, né, para poder escrever, para poder ler, e aí eu fiquei lendo, e aí, à medida que a vida vai passando, a gente sempre vai achando que a gente não tá fazendo o suficiente, né? Exato. E aí, quando você escreve o diário de bordo, você tem que, obrigatoriamente, colocar essa informação ali, por que seu dia valeu a pena, pelo que você está sendo grato naquele dia. E aí, olhar para trás, coisas que eu escrevi em 2017, há 8 anos atrás, onde eu estava realizando coisas, eu falei, nossa, eu estava realizando coisas, então, né, a gente está sempre fazendo, a gente está conseguindo realizar. E muitas coisas bacanas, né? Exatamente, e aí você fala, nossa, essa pessoa que era eu lá em 2017, aí eu peguei de novo de início de 2025, agora eu olhei e falei, nossa, quanta coisa eu estava realizando no início do ano, né, e a gente não para pensar que você está fazendo tudo aquilo, né? Exato, muito bom. Simone, prosperidade é uma palavra que eu adoro. Prosperidade, sucesso, né? Mas que muita gente confunde com ter dinheiro. Como você define prosperidade sob o olhar das constelações? É como eu disse anteriormente, né? A prosperidade, ela tem um significado diferente para todo mundo. Para todo mundo. Para mim, ela tem um significado de ter saúde, né? Para outras pessoas, a prosperidade é você ter tempo de qualidade com seus filhos. Exato. Para outras pessoas, é poder viajar, né? Eu tenho amigos que, tipo, se elas puder viajar, tá tudo bem para elas, entende? Tá sendo próspero. Então, cada pessoa lida com isso diferente. Eu adoro viajar também. E na constelação familiar, quando a gente pensa na prosperidade, a gente está pensando numa pessoa que conseguiu trabalhar alguns emaranhamentos, né, dela, ali no seio familiar, e que ela está conseguindo ir em direção à vida, que é o quê? Que é olhar para os projetos dela, que é olhar para as construções que ela está fazendo. Então, isso relata ali, né, traduz bem esse significado de prosperidade no campo sistêmico. E prosperidade também tem a ver com coerência, né? Exatamente. Coerência entre esses fatores que você já citou aí, saúde, relacionamento, Exatamente. O próprio dinheiro realmente, né? Sim. Que a gente também não pode esquecer que quem paga as contas é o dinheiro, né? Exatamente. Quem paga os boletos é o dinheiro, né? Exatamente. Simone, você acredita que é possível curar crenças limitantes em relação ao dinheiro, à escassez e ao merecimento? Como esse processo pode acontecer na prática? Eu acredito que sim, mas aí a pessoa tem que estar disposta a realmente entender de onde surgiu de fato cada crença dessa. Né? Porque, por exemplo, se eu não der conta de olhar e entender o meu ponto de origem, de onde surgiu aquilo, eu realmente vou ter dificuldade de tratar, né? Porque, por exemplo, se eu olho para uma crença de não merecimento, eu preciso entender de onde que isso surgiu, em que tipo de relação que eu estava envolvida que eu entendi que eu não mereço, né? Ou será que é porque eu vi pessoas, né, que vieram antes de mim não merecendo e eu não me acho digno de ter? Exato. Então, assim, a gente precisa entender, por exemplo, da história. Uma pessoa que tem crença de escassez, ela provavelmente deve ter vivido muita falta na vida, né? Eu sempre gosto de contar uma história que eu teve uma época da minha vida que eu ia no mercado, né, para fazer compra, e eu comprava muita comida, e eu sempre morei sozinha, né? Então eu comprava muita comida, enchia a geladeira e tinha um monte de comida em casa. E aí, às vezes, perdia, porque eu não dava conta de comer, né? Exato. Vencia, os produtos venciam. Exato. Aí eu ia jogar fora e eu me sentia culpada de jogar fora, porque eu sabia que tinha um monte de gente que não tinha o que comer. E isso começou a me incomodar muito. E eu tava conversando com uma amiga minha, e ela não é do mundo terapêutico, então ela é uma amiga mesmo. E a gente tava conversando, e ela olhou pra mim assim, e ela falou assim pra mim: amiga, tu sabe que tu não tá mais morando na roça, passando necessidade, e que se você for no mercado ali, você consegue comprar alguma coisa e ir na hora e já preparar, porque o mercado é do lado da sua casa. E no outro dia você vai de novo, sem problema? Exatamente. Aí eu parei assim, eu fiquei olhando pra cara dela, eu falei, nossa, é verdade. Nunca mais eu enchi a geladeira. Nunca mais foi necessário isso. Nunca mais foi necessário, porque eu entendi que eu tava ali repetindo um padrão de lotar a geladeira por ter passado necessidade. Então eu queria, né, medo de faltar. Mas aí eu falei, não, o mercado tá logo ali, é só descer 5 minutos do mercado, eu compro, né, um chuchu, eu compro uma abobrinha, tá tudo certo. E aí nunca mais eu fiz isso, nunca mais tive que jogar comida fora. Então... E acontece comigo também, viu? Eu tive esse problema de escassez lá na casa do meu pai e da minha mãe. Sim. E com meus irmãos, porque eu sou de uma família de 10 irmãos. 10 irmãos? É muito. E foram 17 partos, né?
É porque 17 partos e 10 irmãos. Mas nós tivemos essa escassez e minha mulher, geralmente, ela briga comigo porque quando eu vou... na maior parte do tempo, quem faz as compras lá para cá sou eu. E eu faço isso até inconscientemente, exagerado, sabia? Né? Eu sou exagerado até... Aí ontem eu fui comprar as coisas, ela fez a listinha. Uhum. E ela ontem, parabéns, você hoje não ultrapassou o seu limite. Mas o que acontece, na verdade, é que a gente, quanto mais consciência, mais a gente se cura, porque as crenças limitantes, elas vão ser curadas com o tempo, não vai ser de uma hora para outra, exato, e é com nível de consciência. Eu assisti recentemente no Fantástico uma entrevista com o Popó. E aí foi quando ele foi lutar. O lutador, né? Foi, quando ele estava indo. Isso, quando ele estava indo lutar naquela última luta lá. E aí ele recebeu um repórter em casa para falar da luta. E aí quando ele foi apresentar a casa e tudo, o maior orgulho da vida dele foi abrir a geladeira e mostrar que a geladeira estava cheia. E ele chorava porque ele falava assim que ele antes não tinha o que comer. E aí ele chorava mostrando que a geladeira estava cheia. Então, assim, você vê que o registro que ele passou de passar fome lá atrás foi muito forte. E isso a gente está falando dele que é famoso, que aparece na internet, mas e quantas outras pessoas? Milhões e milhões de pessoas. Exatamente. Assim. E aí a pessoa só repete isso sem parar para pensar. Por que eu faço isso hoje, né? E também não tem um amigo que cutuca como eu tive, né? Exatamente. Então, se você tem, você realmente consegue mudar. Que alerta, né? Exatamente. Simone, eu vejo muitos empreendedores que trabalham muito, mas se sabotam na hora de crescer. Isso é um sintoma comum nas constelações familiares? Com certeza. É muito comum, né? Principalmente se sabotar. As pessoas se sabotam o tempo todo. Mas muitas vezes inconscientemente, né? Muitas vezes inconscientemente. E quando eu falo assim que todo mundo se sabota e as pessoas, a maioria, eu também me coloco nesse lugar, né? Porque eu também sou um ser humano. Eu sempre gosto de dizer que assim, eu sou terapeuta, eu ajudo um monte de pessoas, mas eu também tenho a minha história de vida, eu também tenho as minhas questões. E aí a gente sempre tem que parar e entender por que hoje eu ainda me saboto, né? Porque capacidade a gente sabe que a gente tem, né? E toda vez que conhecimento. Exatamente. E toda vez que você conversa com uma dessas pessoas, são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas que estão dispostas a fazer, mas sempre tem algo que distrai essa pessoa. E é sempre algo simples, sabe? Ela se sabota ali, ela foca em algo que realmente não vai trazer retorno. E aí existe muito isso. E aí quando você olha para isso dentro da constelação, a gente consegue identificar o ponto, né? E quando você identifica o ponto, eu gosto de explicar para a pessoa, de trazer clareza para ela. E na hora que ela tem clareza sobre isso, a gente consegue fazer um movimento de facilitar. Que é o quê? Que é quando ela consegue deixar isso para trás e dar um passo à frente. Nesse momento um movimento de ir em direção à vida. Muito bom. Isso tem em toda família, como você falou, né? Já falou. Em todas as famílias. A culpa, seja por sucesso, por falhas ou por escolhas, né? Que a gente escolhe todo dia, né? Sim. É um tema forte em qualquer área. Como o terapeuta pode ajudar alguém a transformar a culpa em aprendizado? A culpa em aprendizado. Primeiro que a pessoa tem que entender que ela sente culpa, que aquilo que ela sente é culpa. E a segunda coisa é ela entender que se ela quiser mudar, ela vai ter que lidar com a culpa. Ela vai ter que enfrentar a culpa, ela vai ter que passar, né, pagar o preço da culpa, né? Porque se eu não enfrentar a culpa, ela sempre vai mandar em mim. E outra coisa, quando você não decide, você não decidir já é uma decisão, né? Já é uma decisão, e é uma das decisões mais fortes que tem, né? Porque é quando eu me esquivo e tipo, eu não tô fazendo isso. Então é uma decisão ainda mais forte ainda, né? É pior, muito exatamente muito pior, né? Mas a culpa é uma coisa que, assim, atinge muitas pessoas, né? Porque a gente vai buscando, hoje no mundo, é muito forte essa questão do certo e errado, né? Do certo e errado, E aí quem é que dita esse certo e errado? A gente não sabe, né? O que é certo para você pode ser errado para mim e vice-versa. Mas a pessoa, dentro da construção dela, ela tem um certo e errado. E aí ela segue aquilo ali como base, e ela se chicoteia e vai para a culpa, e a culpa ela sempre anda junto com a autopunição.
Porque se eu tenho culpa, eu preciso fazer algo para dar errado, para eu me punir e aí aliviar essa culpa. E aí a primeira parte é eu começar a enfrentar a culpa e falar, tá, eu vou fazer independente da culpa que eu tô sentindo. E a trilogia é também sobre isso, viu? Sobre autocompaixão, sobre perdão, né? O primeiro capítulo do livro, eu já falei, do livro 2 é sobre o perdão. Se perdoar e perdoar ao próximo. Né? Exatamente. Simone, a gente já está enveredando aí para finalmente. Passou rápido, né? Passou, no né? instante passa, né? E para fechar, Simone, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, empresários, terapeutas, pais, filhos, avós como eu, sobre cura e prosperidade, qual seria o primeiro passo para reorganizar a vida de dentro para fora? De dentro para fora. Tem uma frase minha aí que eu gosto muito, que eu já usei nas minhas palestras, que jarra vazia não enche copo d'água. Então, eu acredito que é muito mais de você fazer um mergulho para dentro de você, se encher, se cuidar, se curar, se tratar, para depois você pensar em contribuir com outra pessoa. Então, assim, eu sempre tenho isso em mente, jarra vazia não enche copo d'água. Então, se eu quiser realmente transbordar na vida de alguém, seja com a contabilidade, seja com qualquer um outro trabalho, seja com as constelações, com as terapias, eu vou precisar, né, me encher de mim, de coisas boas, para eu poder transbordar na vida dos outros. Então, acho que é muito bom. Isso. É uma frase muito impactante, gostei, viu? Sim. Simone, esse globo, ele me acompanha aqui desde o episódio número 1. Eu sou quando eu me defino, né, nos Sim. meus livros mesmo, como é que eu coloco aqui, ó, a minha biografia, né, que eu boto. Eu sou um cristão sonhador, marido de Verônica, pai de Emanuele, Rosita, Simone e Joelto, avô de Lucas, Lívia, Beatriz e Davi, e sogro de Yatagan, Carlos Neude, Gisele e Marcelo. Então, a primeira identificação que eu faço é que eu sou um grande sonhador. E como sonhador, eu sonho conhecer o mundo. Sempre sonhei, desde menino, que eu sempre quis conhecer. Eu já conheço muita coisa, mas sempre quis conhecer muito mais, né? E ainda tenho fé de ainda conhecer muitos países aí, além do nosso Brasil. Eu já conheço o Brasil quase todo, mas quero conhecer mais. E agora, Simone, chegou aquele momento do nosso episódio em que eu sempre digo, o globo no Dilavô vai pegar fogo, porque hoje o mapa do Brasil gira, mas ele para exatamente no seu lugar de origem, Minas Gerais. Simone, você é mineira legítima, criada naquele território onde o silêncio fala, o café ensina e a estrada transforma, e o coração carrega sabedoria nas entrelinhas. E quando eu penso em Minas, me lembro imediatamente de uma viagem que mudou o meu jeito de pensar como empresário, como contador e como líder. E ontem, só para reforçar, ontem à noite eu assisti um especial com Milton Nascimento, né? Aí eu pensei, olha, já pensou Milton Nascimento fazendo uma ponte amanhã com a Simone. Sim. Lá em 2016, nós fizemos uma missão empresarial do SESCAP Ceará, que é o nosso sindicato das empresas do estado de Ceará, né? Das empresas de contabilidade, com cerca de 30 empresários contábeis cearenses. Fomos para Belo Horizonte e São Paulo, visitar empresas contábeis mineiras e paulistas e aprender com quem estava inovando, errando rápido, acertando com inteligência e criando processo de excelência. Foram dias intensos, reuniões, cafés, bastidores, planilhas, brainstorming, né? Cultura empresarial forte, técnicas novas, métodos ousados, e o mais importante foi o jeito mineiro de fazer contabilidade. Pé no chão, verdade no olhar, respeito à história e uma capacidade absurda de conciliar tradição com inovação. Em 2016, quando nós chegamos à empresa do Roberto Dias Duarte, que é um mineiro muito conhecido aqui e é famoso em todo o Brasil na área de contabilidade, né? Quando nós chegamos na empresa do Roberto, lá em Belo Horizonte, durante a missão empresarial do SESCAP Ceará, já estava claro que ele era feito de um material raro,
visão estratégica, coragem empreendedora e uma inquietação mineira boa. Aquela que cutuca o mercado enquanto sorri. Ele já falava de franquias contábeis, padronização, escalabilidade e eficiência, numa época em que a maioria dos escritórios ainda debatia se valia a pena usar nuvem ou continuar apagando cigarros em cima do livro de registro. Então, nessa época, 2016, ele já falava em franquia. E hoje, ele é o maior especialista em inteligência artificial do Brasil na área contábil. Roberto sabia que o setor contábil precisava romper seu próprio muro psicológico. Aquele que separa sempre foi assim. Do precisa ser diferente, urgente. Sim. Ele enxergou antes de todos que o modelo de prestação de serviços contábeis estava condenado a ficar pequeno e se não fosse transformado por gestão, tecnologia e processos replicáveis. Foi ali naquela visita que ele deu para nós, cearenses, uma verdadeira aula de futuro. Contabilidade não é balcão, é negócio escalável. Não é despesa, é experiência de cliente. Não é papelada, é transformação empresarial. Corta para 2025, o mesmo Roberto, que lá atrás já flertava com disrupção, agora se torna uma das vozes mais marcantes do primeiro portal de inteligência artificial para contabilidade e finanças do Brasil. Ele fez o primeiro portal, está lá. Um ecossistema onde textos, análises e provocações são escritos por agentes autônomos de IA, de inteligência artificial, com estilos e humores próprios, totalmente livres, totalmente indomáveis, exatamente do jeito que Roberto gosta. Rebeldes, criativos e sem medo de errar. E Roberto, ele é tão à frente do tempo dele, que ele, há uns 20 anos atrás, 15 a 20 anos atrás, ele já fazia missão para o Vale do Silício e para a Disney. Então, Roberto, hoje ele atua como um verdadeiro embaixador de transformação digital, conectando contadores, tributaristas e consultores a uma nova forma de pensar o negócio, mais rápida, mais inteligente, mais estratégica e radicalmente mais eficiente. Da franquia contábil do passado aos agentes autônomos de IA do presente, Roberto segue sendo o mesmo. Um disruptor raro, capaz de irritar os acomodados, inspirar os inquietos e acelerar quem está disposto a entregar mais valor com menos esforço. Se em 2016 ele nos ensina a escalar, em 2025 ele nos ensina a pensar em código, processar em nuvem e empreender em alta performance com inteligência artificial. E como sempre, fazendo isso do jeitinho mineiro, que só ele domina, quieto, estratégico e preciso. E contundente como um míssil de insight. Roberto Dias Duarte não segue tendência, ele cria. E o Brasil inteiro corre atrás. Visitamos empresas que abriram as portas e o coração, mostrando tudo, processos, forma de atendimento, modelo de precificação, cultura organizacional, soluções tecnológicas, estratégia de retenção de cliente. E quando chegamos ao Sescom São Paulo, provavelmente o maior em número de filiados do Brasil, tivemos uma verdadeira aula sobre aquilo que une contadores do país inteiro, a paixão por servir empreendedor e transformar negócios. Simone, aquela missão empresarial virou uma chave para mim. Eu entendi que contabilidade não é só técnica, é gente, é cultura, é pertencimento e é raiz. E quando olho para a sua história, vejo esse mesmo DNA. Você saiu de Minas para tentar a vida, rodou o Brasil, viveu desafios, cresceu com dor e cura, e hoje traz para o Ceará essa força mineira carregada de sensibilidade, espiritualidade e propósito. Por isso, o Globo no DiLavoCast de hoje é uma homenagem a você, a sua jornada e a sabedoria mineira que você carrega. Porque, no fundo, Simone, quando Minas fala de cura, o Brasil inteiro escuta.
Quando Minas fala de pertencimento, o sistema se reorganiza. E quando Minas fala de prosperidade, a vida encontra caminho. E eu quero te perguntar, fazer 2 perguntas para você. O que Minas colocou no seu coração que ainda hoje guia o seu trabalho como terapeuta e consteladora? E qual o pedaço de Minas que você traz para cada atendimento, para cada cura, para cada pessoa que te procura, buscando leveza, propósito e recomeço? Eu acho que Minas me traz origem. Origem, né? Origem é um lugar que realmente me coloca a minha terra, né? Que é algo que eu nunca esqueço, que é de onde eu vim. As raízes. As raízes. Então, assim, e eu sempre trago a sensibilidade mesmo. Né, de aquela coisa de acolhimento. Quem já foi para Minas, principalmente lá de onde eu sou, né, sabe que na minha cidade, por exemplo, não tem hotel, não tem nada disso. Então as pessoas chegam lá e elas são acolhidas na casa de alguém. Eu estava contando essa semana pro pessoal aqui, e eles falaram, eu não acredito nisso não. Eu falei, inclusive a minha casa já foi acolhimento para uma pessoa que a gente nunca tinha visto na vida, entende? Bacana. Então, assim, essa coisa mineira de acolher, de receber bem, é uma coisa que eu sempre tenho nos meus atendimentos. Eu recebo muito bem as pessoas, independente se elas vão me contratar ou não, porque é meu isso aqui. Então eu herdo isso de lá e tenho muito orgulho disso. Faz parte de mim, né? Faz parte de mim. Muito bom. E antes de encerrarmos esse episódio tão forte, tão sensível e tão transformador do DiLavoCast 021, As Raízes da Cura, eu quero abrir agora um espaço especial para as considerações finais de nossa convidada Simone Souza. Simone, que conversa inspiradora que tivemos hoje. Você trouxe algo que poucas pessoas conseguem entregar. A união entre vivência e profundidade, entre técnica e alma, entre a visão sistêmica e o toque humano que acolhe. Falamos de constelações, mas falamos principalmente de gente, de histórias, de ciclos de pertencimento, de prosperidade, de coragem de olhar para dentro. Você conduziu essa jornada com doçura, firmeza e verdade. E aqui no DiLavoCast nós valorizamos isso, o profissional que sabe, mas também o ser humano que sente, aquele que estuda, mas também aquele que escuta, aquele que ajuda o outro e a se organizar, reorganizar por dentro, para que a vida, o trabalho e o coração possam fluir novamente. Simone, agora eu deixo o microfone totalmente aberto para você. Qual livro você recomenda para quem quer compreender melhor as relações familiares, o comportamento humano, as dinâmicas sistêmicas ou o caminho da cura interior? Qual filme ou série toca você, sua prática terapêutica e te lembra da força que existe por trás das histórias humanas? E qual vídeo, palestra, conteúdo digital ou ensinamento marcante ajudou a moldar a profissional que você é hoje? Terapeuta, consteladora, acolhedora e guia de tantos recomeços. Aproveite também para compartilhar suas redes sociais, seus projetos, seus atendimentos e tudo que você tem construído para ajudar pessoas e empresas aqui no Ceará a destravarem seus caminhos, reorganizar suas raízes e encontrarem prosperidade com leveza e consciência. Este é o seu momento, Simone, para deixar aquela mensagem que não fica só na mente. Ela desce para o peito e para o peito se instala no corpo e ecoa na vida inteira. E antes do nosso encerramento oficial, quero registrar aqui que nós também temos os nossos brindes especiais do DiLavoCast, que é essa caneca toda especial para você. Que lindo, obrigada, seu João. E esse livreto aqui também, que é da nossa Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, que é para você ler durante o mês de dezembro. Cada dia é uma página, que foi feita pelo nosso pastor Mário Levi. Então, é outro brinde que eu trouxe para você. Muito obrigada, seu João. Antes de finalizar, como o senhor me pediu, eu queria saber, já que o senhor foi para Minas, o senhor comeu pão de queijo de Minas? Sim. Lá em BH. Gostou do pão de queijo de Minas? Gostei, e eu quero voltar para BH justamente para conhecer ali as cidades históricas, né? Uhum. Que geralmente o pessoal fica em BH hospedado e faz os roteiros das cidades históricas. Que legal, que legal. Eu queria agradecer
pelo convite, né, por estar aqui. E assim, o trabalho que eu faço hoje é muito voltado para ensinar as pessoas ou ajudar elas a fazer um caminho que é um caminho que eu já fiz, né? É muito mais humanitário, né? De entender, de compreender, de escuta, sabe? E de trazer muito mais consciência, né? Então, assim, se tem um livro que eu poderia indicar, se eu não me engano, o livro, meu Deus do céu, tô aqui com o nome, como é que é? As Moedas, depois eu posso enviar para o senhor colocar lá né, para poder as pessoas lerem ele. É um livro que tem, inclusive, liberado em PDF na internet, né? Onde estão as moedas? Então, é um livro que retrata esse lugar do que eu recebi, né? Não importa o tanto que foi e como foi, mas do que eu vou fazer com isso a partir de agora, que é exatamente o que a gente trabalha na constelação. O que eu recebi é isso daqui. Então, eu vou trabalhar isso dentro de mim para que a partir daqui eu possa construir o que faz sentido para mim. Né? Então, esse livro fala disso, né? Dessas moedas que a gente recebe ali, que são os dons que, para mim, traduz como a vida que a gente recebeu dos nossos pais. Muito né? bem. E se eu puder indicar uma série que eu gosto muito, que retrata um pouco do que é a constelação familiar, não é na prática, não é 100% daquele jeito, mas se puder traduzir, que repete um pouco, ele mostra um pouco disso, é uma linda mulher, uma grande mulher, né? Uma nova mulher, que na verdade, desculpa, tá na Netflix, inclusive, né? É uma série, Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Ela mostra ali partes, né, que mostram um pouco da constelação familiar, né? Então, assim, dá para a pessoa ter uma noção. Obviamente que a gente está falando de uma gravação onde as pessoas pensam e eles criam uma imagem, né? E, na verdade, na constelação, na prática, não é assim, não é né? Assim, né? Então, as pessoas vêm pensando que, então, na hora que eu estiver constelando, vai vir essa imagem. Não vai vir essa imagem, né? Porque a gente está falando de uma trama, né? Então, eles conseguem trabalhar isso. Mas ela traz um pouco, né, do que a constelação pode ajudar. Qual outra pergunta? Só as redes sociais você já colocou. Isso. E a gente vai colocar também suas redes sociais. O senhor perguntou dos meus trabalhos, né? Hoje eu atuo projetos. Eu atuo ali com a constelação familiar, com a organizacional, que é muito voltada para mais uma consultoria. E eu também trabalho com um método que eu criei, que é o método GPS interno, né, que com tudo que eu já estudei desde 2017 que eu venho estudando, eu criei um método que é um caminho onde a pessoa passa por esse processo e ela consegue chegar num objetivo claro da vida dela, né, mas basicamente, ou o tempo todo, essa pessoa vai estar olhando para dentro dela. Então, eu uso como base sistêmica desse projeto. Então, é um projeto que foi criado com a base sistêmica, porque eu acredito que o sistêmico vai ajudar a pessoa a colocar os pés no chão, se firmar ali na origem dela, sabe? Porque a ideia não é eu continuar ensinando ou ajudando as pessoas a negarem a origem, muito pelo contrário, é para elas realmente tomarem a força dessa origem. E quando que eu tomo essa força é quando eu entendo, quando eu libero as outras demandas que eu comprei vindo de outras pessoas, que faz carregar essa minha visão sobre essa família. Então, eu olho na prática qual que é a base aqui, qual que é a função desse pai na minha vida, qual que é a função dessa mãe na minha vida. Eles tinham uma única função, que é me dar vida. Exato. Né? E aí tentaram fazer muito mais do que isso, e como seres humanos que são, cometem erros assim como eu cometo, como o senhor comete, como todo mundo comete. Todo mundo comete. E aí, na hora que a gente consegue olhar isso sem julgamento para essa história, para essa base, a gente consegue seguir em frente. E o método GPS é um processo de acompanhamento que eu consigo fazer isso com mais leveza com a pessoa, porque eu tenho ali 8 encontros para trabalhar isso com a pessoa. Excelente. Você tem algum ponto físico, assim, que você atende, alguma clínica? Eu atendo mais online. Mais online. Mais online, mas eu também atendo presencial com hora marcada. Com hora marcada. Com hora marcada eu atendo presencial também. Show de bola. É porque eu queria saber, assim, se era só online ou se era... Não. Para as pessoas que moram aqui, eu atendo presencial também, mas com hora agendada. Mora aqui em Fortaleza. Né? Isso. Com hora agendada, e a pessoa chama, a gente agenda, né? O dia e horário ali que eu... Show de bola. E assim, pessoal, nós encerramos mais um episódio do DiLavoCast 021, um episódio que não foi apenas uma entrevista, mas um mergulho profundo no que somos, no que carregamos e no que podemos nos tornar quando olhamos para nossas raízes com respeito,
consciência e verdade. Então, a gente precisa ser muito grato e honrar a nossa história, né, Simone? Exatamente, exatamente. Simone Souza nos conduziu hoje por um caminho que muitas vezes evitamos, o de reconhecer nossas histórias, nossos padrões, nossas dores e, principalmente, a de assumir a responsabilidade por reorganizar a vida de dentro para fora. Falamos de energia, de pertencimento, de prosperidade, de crenças que nos movem ou que nos travam, e de como cada pessoa, cada família e cada empresa é um sistema vivo que respira, aprende, adoece e floresce. Exatamente. Se você que está nos ouvindo agora é empresário, líder, terapeuta, estudante, profissional liberal ou alguém que busca em busca de clareza, eu deixo aqui um convite para pare de lutar sozinho, pare de culpar o mundo, pare de achar que prosperidade é só cifra, é só dinheiro. A verdadeira mudança começa quando você tem coragem de olhar para o que te estruturou. Verdade. Para a sua família, para a sua história, para os vínculos que moldaram quem você é. Aqui no DiLavoCast, nós acreditamos que falar de contabilidade é falar da vida, falar de gestão é falar de gente, falar de propósito é falar de cura, e episódios como o de hoje provam isso. Nada prospera quando o sistema está ferido. Tudo prospera quando o sistema está em ordem. Verdade. A Simone disse muito isso. Simone, muito obrigado por sua entrega, por sua sensibilidade, por trazer uma visão tão lúcida sobre aquilo que realmente sustenta o sucesso. O equilíbrio entre emoção, consciência e ação. O DiLavoCast segue de portas abertas para você, quando quiser voltar. E tenho certeza que muitos ouvintes sairão deste episódio com o coração mais leve e a vida mais clara. E antes de encerrarmos oficialmente, quero agradecer aos parceiros que acreditaram na força do conhecimento, no empreendedorismo com propósito e no impacto da educação. A FBNB, a Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A. Obrigado, Rita Jovino, pelo patrocínio, por você ter essa sensibilidade. E a FBNB, ela procura fortalecer, através do associativismo, com os funcionários do Banco do Nordeste do Brasil S.A., que é o nosso banco de fomento regional. O Banco do Nordeste, ele atende até o norte de Minas, porque é uma área que a gente chama do semiárido nordestino, né? Apesar de Minas Gerais fazer parte do Sudeste, mas o norte de Minas é atendido pelo Banco do Nordeste e o norte do Espírito Santo também. São 2 estados do Sudeste que são atendidos pelo Banco do Nordeste, porque eles fazem parte do semiárido nordestino, né? Legal. E a DiLavo Soluções Contábeis, há 26 anos transformando contabilidade em estratégia para micros e pequenos empresários do Ceará e do Brasil. E a DiLavo Editora e Educação, difundir conhecimento, ética e propósito, com publicações que transformam vidas. Quando você quiser editar, quando publicar o seu livro, nós estamos às ordens, viu? Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Respire fundo, reorganize sua energia, honre sua história e siga em direção à prosperidade com consciência, coragem e verdade. Eu sou o João DiLavo e este foi o DiLavoCast número 021, As Raízes da Cura, com Simone Souza. Nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus e sigamos juntos. DiLavoCast. DiLavoCast.